Prepare-se para conhecer a história de Amir e Isabela. Mas antes de começar, se inscreva no canal para não perder nenhuma dessas histórias que tocam o coração. Prometo que vale a pena. Agora, vamos lá, para mais uma história de amor intenso. Isabela sempre soube que sua vida mudaria numa noite de gala. Não daquele tipo de mudança sutil que se instalava como uma brisa, mas uma mudança que vinha como tempestade. Decidida, impossível de ignorar. Quando o convênio entre a família dela e a Casa Real de Al-Najjar foi anunciado, o mundo dela encolheu e tomou a forma de um contrato assinado com caneta de tinta preta. Ela seria a prometida. Prometida não por amor, mas por necessidade. Sua família precisava saldar dívidas antigas. Al-Najjar precisava de alianças que parecessem leais. Ela ganhou um vestido e perdeu a opção de escolher. Um capital brilhava além das janelas do avião quando Isabela chegou. Uma faixa de luzes junto ao mar, concreto polido e jardins com fontes modernas. O palácio, metade vidro espelhado, metade pedra que lembrava as dunas, parecia um barco ancorado no coração da cidade. Havia uma coreografia humana ao redor dele. Homens em ternos e em roupas tradicionais, risos contidos, fotógrafos discretos. Isabela sentiu os olhos de toda a cidade antes mesmo de a porta do carro se abrir. Ela respirou fundo. Havia, naquele ar pesado, promessas que não eram suas e memórias alheias a protegê-la. Amir a viu pela primeira vez de longe. Ele estava na varanda superior do palácio, olhando para a cidade como quem observa um mapa que precisa decifrar sem se deixar decifrar. A notícia da prometida chegara pelos canais frios dos conselheiros. Nome, origem, rosto em fotografia. Mas quando a mulher atravessou o jardim em uma entrada organizada, carregando um caminho de flor e silêncio, o rosto dela, ao vivo, consumiu o protocolo como chama voraz. Ele não sentiu nada parecido com um tranco. Sentiu curiosidade. Havia no corpo dela uma honestidade que ele não reconhecia nas negociações. Ela não fingia ser mais do que era. Isso o desarmou. Isabela chegou com a leveza de quem tenta transformar o medo em máscara. Cumpriu os rituais com a precisão que aprendeu a ter para sobreviver. Sorrisos corretos, palavras medidas, reverências ensaiadas. O que não estava no roteiro era o modo como a plateia masculina se inclinava instintivamente quando ela passava. Havia algo nela que lembrava casa, a quem a olhava. Uma calma comum que, quando rara num lugar de ouro, se torna atração perigosa. Naquela noite, depois de apresentações e canapés que pareciam obras de arte, Amir aproximou-se por obrigação mais do que por gentileza. Suas mãos, grandes, não vacilaram quando, em sinal de confiança, ele estendeu a mão para cumprimentá-la. O toque foi breve, mas deixou traço, como as pedras que o mar molda. Ele era alto, era belo de um modo que as palavras não sustentam, olhos que mediam a sinceridade das pessoas, voz de quem não precisou pedir para ser ouvido. Havia em Amir algo de árvore antiga, raízes que seguravam o sopro do tempo. Isabela Duarte, ele disse, e o pronunciamento do nome era como uma responsabilidade. Seja bem-vinda a Al-Najjar. Ela sentiu o calor nas faces, tentou falar e as palavras bailaram. Não era medo do homem à sua frente, era medo daquilo que ele representava. Uma nação, um destino, uma vida em que escolhas seriam divididas como patrimônio. A promessa entre famílias era baseada em regras visíveis e invisíveis. Regras que não estavam escritas em papel, mas nas ocasiões, nas cores dos trajes, no modo de interromper um elogio. Em Al-Najjar, uma prometida devia mostrar recato, ser graciosa, genuflexa na medida, uma ponte entre tradições. Ela faria sentido como símbolo. Se por acaso pensasse em amar livremente, os conselhos murmuravam. Isso poderia pôr em risco acordos que levaram anos para serem costurados.
A honra familiar, uma vez quebrada, transformava assinaturas em cinzas. Isabela sabia isso. Ainda assim, havia dentro dela uma pequena revolta que tinha o gosto doce de quem leia um livro em voz alta na sombra. Algo privado que insistia em não ser arrancado. Ela caminhou pela casa real como quem caminha num labirinto de possibilidades alheias. E foi ali, entre quadros que lembravam desertos e janelas que abriam o mar, que a viu pela primeira vez. Uma criança magra que seguia os criados com olhos curiosos. A criança riu ao vê-la. Algo na gargalhada acendeu um lugar esperado no peito de Isabela. Nos dias que se seguiram, as regras se fecharam como portas. Conselheiros vieram com papéis, nomes, horários. Havia treinamentos sobre etiqueta e a seleção de vestidos adequados para todas as aparições. Isabela atendia, sorria e por dentro fazia contas. Quanto disso era sua vida? Quanto pertencia a um contrato? Ao mesmo tempo, Amir mantém a compostura de quem cuida de um reino como se cuidasse de um animal dócil, abrindo espaço, sem demonstrar emoção mais do que a necessária. Foi numa manhã de sexta, quando o palácio ainda cheirava a café fresco e jasmins, que Isabela escapou do roteiro. Havia um jardim privado, desconhecido para a maior parte dos convidados. Um lugar de fontes estreitas, sebes baixas e uma sombra convidativa que lembrava as casas de sua infância no litoral. Ela foi buscá-lo sem intenção teatral, apenas para se dar um momento de respiro. Encontrou ali um grupo de mulheres locais, costurando panos para um abrigo comunitário. Reunião discreta que fugia ao olhar dos conselheiros. Era permitido às mulheres de fora verem certas iniciativas de caridade, mas não se era encorajado a participar sem convite. "Venha", disse uma delas, numa mistura de árabe e inglês, e estendeu um fio e uma agulha. Isabela sentou e começou a costurar. Era simples, repetitivo, quase terapêutico. Quando Amir entrou no jardim, os dois tropeçaram figurativamente num silêncio que não era oficial. Ele parou à distância, observando sem fazer alarde. Ver uma prometida sentada entre costureiras de bairro, sem a pompa costumeira, teria sido capa de jornal se alguém tivesse visto. Mas ali, entre pontos e histórias, Isabela descobriu um mundo que as festas não revelavam. Mulheres que falavam de filhos, de medos pequenos, de um futuro que poderia ser tecido, fio a fio. "Elas preferem trabalho às festas", comentou Amir com a voz baixa, aproximando-se por vontade própria, não por dever. "Eu prefiro o que é verdadeiro", respondeu Isabela, e havia na resposta tanto brilho quanto desafio. Mesmo quando é simples, ele a olhou. Havia atração? Talvez. Havia respeito? Sim. Havia também algo mais profundo. A percepção de que Isabela não se encaixava no molde. Que ela, com suas mãos manchadas de linha e seus olhos que não se curvavam a protocolos vazios, representava algo perigoso, a vontade própria. Para alguém cuja vida inteira estivera entre limites impostos por tradições, isso soava como notícia ruim. As regras do reino, aquelas invisíveis e afiadas na língua dos conselheiros, eram claras. Uma prometida devia preservar simbolicamente a honra. Uma prometida não poderia se permitir interferência pública que colocasse em dúvida o acordo. Mas Isabela, sentando ali, tinha acabado de quebrar uma regra leve, quase inocente, e ao fazer isso, descobriu o gosto de um ar que não vinha da sala do trono. A notícia da sua pequena transgressão não demorou a chegar aos corredores. Numa cidade onde sussurros eram moeda, todo gesto fora do script ganhava vida própria. Havia rostos surpresos, rabiscos em agendas, olhos avaliando risco. Alguns a chamaram de imprudente, outros, com pena, acharam que não entendera o que assinara. Isabela, no entanto, não se arrependia. Havia nela a sensação de estar acordando para uma escolha que ninguém havia lhe oferecido. Amir, por dentro, estava em guerra com um código que ele jurou defender. Ser sheik significava ser guardião de uma ordem.
Amar intimamente, sem o crivo do acordo, significava pôr tudo em risco. E ainda assim, quando a viu entre as mulheres do bairro, notou algo que o alterou. Ela não fugia ao olhar dele. Havia coragem nos olhos dela, uma coragem que atraía e assustava ao mesmo tempo. A cidade seguia seu compasso luxuoso e implacável. As regras permaneciam, espectros civis que aguardavam qualquer deslize. Mas algo havia mudado. Isabela aprendera o gosto da escolha, e Amir, embora se mantivesse frio diante de conselheiros e câmeras, agora tinha um nome que voltava aos seus pensamentos sem aviso: Isabela Duarte. E quando a lua daquela semana subiu sobre Al-Najar, clara e direta, ambos entenderam que não se tratava apenas de um contrato a cumprir. Tratava-se de uma ferida que podia sarar apenas ao custo de coragem, de desafiar o que sempre fora sagrado para transformar o que ainda podia ser humano. O silêncio entre eles se transformou em rotina. Isabela passava pelos corredores do palácio com passos leves, e Amir, sempre de terno escuro e expressão impenetrável, fingia não notar. Mas notava. Ela começava a ocupar espaços que antes eram neutros. A biblioteca, os jardins, o salão de arte moderna onde o sol entrava por janelas gigantes de vidro. Ela não dizia muito, mas quando falava, as palavras eram certeiras, como se tivessem sido guardadas por anos. Os criados começaram a comentar em voz baixa que o sheik, antes tão frio, agora parecia diferente. Um sorriso discreto escapava quando o nome dela surgia nas reuniões de protocolo. Mas o reino não dorme, e nada passa despercebido sob o brilho dos refletores dourados de Al-Najar. A corte queria um casamento impecável, sem brechas, sem rumores. A presença de uma prometida estrangeira já era ousadia o suficiente. Qualquer gesto fora do padrão seria considerado afronta. Certa manhã, Isabela foi convidada para um evento beneficente no Instituto de Arte e História. O evento, patrocinado pela própria família real, mostraria peças antigas do deserto. E ela seria apresentada oficialmente como a futura esposa do Sheikh Amir Al-Najar. O anúncio soou bonito no papel, mas dentro dela havia um desconforto difícil de esconder. Era como ser apresentada ao mundo, como algo que ainda não sentia ser. No salão principal, luzes brancas se refletiam em vitrais coloridos. E Amir chegou depois dela, e o som das câmeras disparou. Ele caminhou com segurança, cumprimentando convidados, até que parou ao lado dela. Ela vestia um vestido longo cor de areia, com detalhes sutis em dourado, os cabelos presos num coque simples e um véu leve caindo sobre os ombros. Elegante, serena, impossível de ignorar. "Está tudo bem?" Ele perguntou num sussurro que só ela ouviu. "Está", respondeu mesmo sem ter certeza. "Lembre-se de respirar." A voz dele soou quase gentil. Às vezes, até isso é um ato de coragem. As palavras ficaram ecoando nela o resto da noite. Mas o destino, em Al-Najar, gosta de aparecer disfarçado de coincidência. Durante o evento, Isabela percebeu um homem a observando de longe. Era Malik, primo de Amir, um empresário conhecido, membro influente da família e, mais importante, o homem a quem ela deveria ter sido prometida originalmente, antes que Amir assumisse o compromisso por razões políticas. Malik a cumprimentou com um sorriso cheio de ironia. "Então é você, a prometida que o reino inteiro comenta", disse, inclinando a cabeça. "Espero que saiba onde está pisando." Ela tentou ser diplomática, mas a tensão era clara. "Eu só espero não pisar em ninguém", respondeu, mantendo a voz calma. Malik riu, um som curto provocador. "As flores que crescem no deserto não duram muito, Isabela. Aqui, o vento é forte demais." Mais tarde, quando Amir soube do comentário, o controle que ele exibia diante dos conselheiros se rompeu por um instante. "Ele não devia ter falado com ela", disse, o tom baixo, mas gelado. "Com todo o respeito, Alteza", respondeu o conselheiro mais velho, "Malik é sangue da casa. Ele tem direito de falar com quem quiser." Amir não respondeu.
Mas naquela noite, sozinho no terraço, ele percebeu que algo dentro dele tinha mudado de forma definitiva. Até aquele momento, Isabela era uma responsabilidade. Agora era uma necessidade. Os dias seguintes correram em ritmo tenso. Malik voltou a aparecer em eventos, sempre com a mesma atitude provocadora. Isabela, apesar do desconforto, manteve a educação impecável. Mas os rumores cresceram. Vozes que diziam que o primo queria reconquistar o direito de casar-se com ela, que a união com Amir não passava de estratégia política, que o sheik havia tomado o que era de outro. Quando Isabela soube disso, sentiu o coração apertar. Não era apenas sobre ela, era sobre honra, poder e orgulho. Mas também era sobre algo mais íntimo, porque no meio do caos, ela percebia o olhar de Amir em momentos de silêncio, o toque que demorava meio segundo a mais do que o necessário, a forma como o mundo parecia parar quando ele dizia o nome dela. Uma noite, após uma recepção formal, ela tentou se afastar um pouco do tumulto e acabou indo parar na varanda de mármore que dava para o mar. O vento morno trazia cheiro de sal e flores. Ela respirou fundo, tentando se lembrar de quem era antes de tudo aquilo. Fugindo da festa, a voz dele surgiu atrás. Ela se virou e lá estava Amir, com o blazer aberto, a gravata solta, o olhar cansado. Só tentando lembrar que sou uma pessoa, não uma notícia, respondeu com um meio sorriso. Ele se aproximou devagar. As notícias passam, Isabela, mas as pessoas às vezes ficam. Ela o olhou nos olhos. Ali não havia o sheik, o governante, o homem de gelo. Havia apenas Amir. E pela primeira vez, ele pareceu deixar que ela o enxergasse por dentro. Você não devia estar aqui, murmurou ela, tentando conter o que sentia. E você devia, retrucou ele. E a pergunta ficou suspensa entre os dois. O silêncio que veio depois era quase palpável. O som distante das ondas parecia marcar o ritmo da respiração dos dois. Por um instante, o mundo inteiro se resumiu àquele espaço estreito entre eles. Mas o dever, sempre ele não tarda a cobrar. Um ruído na porta, passos, vozes, fez Amir recuar. Amanhã haverá uma reunião com o conselho, disse, retomando o tom frio. Vão decidir a data oficial do nosso noivado. Ela assentiu, mas o olhar dele ficou preso por um segundo a mais do que deveria. A tensão em Al-Najjar atingiu seu ápice. Malik não desistia. Cada dia parecia uma tentativa de tomar o que não podia ser tomado. Mas Amir, ao lado de Isabela, havia descoberto algo que nenhum protocolo podia impedir: a força de uma escolha feita com coragem, integridade e amor. Numa tarde clara, Amir convocou o conselho para uma reunião extraordinária. A sala estava lotada, o ar pesado, os olhares atentos e cautelosos. Malik entrou com arrogância, confiante de que poderia virar o jogo, mas desta vez não seria fácil. Amir e Isabela caminharam juntos até o centro da sala, lado a lado, uma presença que exigia respeito imediato. Este reino, começou Amir, a voz firme, carregada de autoridade, não pode ser guiado por medo, intriga ou ego. Ele deve ser guiado por justiça e coragem. Malik, você tentou manipular o conselho, tentar convencer que alianças antigas são mais importantes que a verdade. Mas a verdade é que Al-Najjar precisa de estabilidade real. E essa estabilidade exige decisão consciente de todos nós. Isabela deu um passo à frente, com olhos brilhando de determinação. Eu não sou uma moeda de troca, nunca fui, e não permitirei que decisões sobre minha vida sejam tomadas por quem só vê poder em números e títulos. Este reino não existe apenas para manter tradições vazias. Ele existe para seu povo. E a liderança não se mede apenas por sangue, mas por justiça e coragem. O conselho, silenciado por sua firmeza, começou a murmurar entre si. Os mais velhos trocaram olhares, reconhecendo que a promessa e a coragem de Isabela não podiam ser ignoradas. Amir, sentindo a força da posição dela, ergueu a cabeça com confiança. Não era apenas amor,
Era autoridade, visão e coragem lado a lado. Malik respirou fundo, tentando manter a arrogância, mas agora a sala inteira estava contra ele. Um a um, os conselheiros assentiram com Amir e Isabela, como se cada gesto de resistência fosse uma onda a ser vencida pelo oceano da verdade. "A decisão é unânime", disse o conselheiro mais velho, com voz firme. "Amir al-Najjar permanece como líder e Isabela Duarte é reconhecida como sua legítima companheira e parceira. O acordo antigo está oficialmente cancelado." Malik ficou parado por um instante, o silêncio esmagando sua confiança. Não havia espaço para manipulação, nem para golpes baixos. Ele recuou, consciente de que havia perdido não apenas uma disputa, mas a batalha contra a força de um casal que escolheu se manter firme. Quando a reunião terminou, Amir levou Isabela ao jardim, o mesmo onde tudo havia começado. O vento trazia o cheiro do mar e das flores, mas agora havia algo mais: vitória, escolha e liberdade. "Você sabia que não seria fácil", disse ela sorrindo, mas com lágrimas de alívio nos olhos. "Não, mas sabia que valeria cada desafio", respondeu Amir, segurando suas mãos com firmeza. Nada, nem o protocolo, nem intrigas, nem o próprio destino poderia nos separar. Eles se aproximaram, e desta vez não havia pressa nem medo. Apenas a certeza de que o que construíram juntos não poderia ser quebrado. O beijo que trocaram não foi apenas um gesto de amor, mas uma declaração. Coragem, escolha e união haviam triunfado. Al-Najjar, testemunha silenciosa, parecia respirar aliviado também. O reino, que durante semanas oscilara entre intriga e dúvida, agora via liderança e parceria firmes, imbatíveis. Amir e Isabela não eram apenas prometidos ou figuras simbólicas, eram um exemplo de que respeito, coragem e amor podem redefinir até as tradições mais antigas. Quando a lua subiu, iluminando os jardins e o mar ao fundo, eles caminharam lado a lado, finalmente livres de contratos, pressões e expectativas externas. Nada acontecera por acaso. Tudo fora conquistado com coragem. E naquele instante, Amir soube que, por mais que tentassem desafiar, nada poderia separar aquilo que ele e Isabela escolheram com o coração. E o reino inteiro reconheceu isso. A vitória deles não era apenas pessoal, era absoluta, definitiva e incontestável. E aí, gostou da história? Antes de sair desse vídeo, escreva um comentário de onde você está vendo a gente.